Bom dia, ô de casa! Estamos chegando, plena segunda-feira, começando mais uma semana abençoada na presença do Senhor. Eu tive que vir de novo com a minha camiseta, dizendo que hoje é o melhor dia, né? Porque da outra vez eu compartilhei isso com vocês e esqueci de dizer que foi uma amiga querida, Ieda, que me presenteou com essa camisa, né? Com essa mensagem. Que hoje seja realmente o melhor dia da sua vida. Todos os dias têm o potencial de ser o melhor dia das nossas vidas, né? Isso depende muito da nossa determinação de fazer com que esse dia seja um dia abençoado. Bom dia, Juliana, hoje fazendo aniversário. Um grande abraço, um grande beijo. Minha discípula amada está comigo há mais de 20 anos nessa caminhada. Eu já tenho agora uma discípula da discípula, né? Ana Luísa está com um aninho e pouco e ela é uma graça. Ontem, na nossa reunião, ela já está aprendendo com um aninho e pouco a falar amém, glória a Jesus, a bater o pandeiro. E isso é muito bom, né? Desse jeito que nós devemos educar os nossos filhos, levando para a presença do Senhor. E a Juliana é filha da Luísa, uma discípula que caminha comigo também há mais de 20 anos. Então, já estou na terceira geração, a Luísa, a Juliana e a Ana Luísa, né? Uma bênção, uma bênção. Mas vamos começando na palavra de Deus, como sempre vamos nos edificar. E hoje eu escolhi Apocalipse 21 para estar compartilhando com vocês. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi, isso é João, né, que escreveu o livro de Apocalipse, ele teve essa visão, então ele está contando a visão. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E esse capítulo vai falar sobre a cidade santa. Se você continuar um pouquinho mais para frente, né, o anjo vem, né, até João e diz assim: vem que eu vou te mostrar a noiva, a esposa do cordeiro. E ele é levado em espírito a um alto monte e mostrada a ele a cidade santa, Jerusalém, e ele vai vendo a cidade em detalhes, né? Pedras preciosas, os fundamentos, as medidas, tudo isso. Mas o importante é chamar a atenção aqui para uma palavrinha, né? Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva. Eu estava fazendo algumas pesquisas, olhando algumas abordagens sobre Apocalipse, e eu vi uma pessoa, né, falando assim: quem é a noiva? A noiva é uma cidade, veja, é a cidade que desceu. E então ele citou aqui duas passagens falando que a nova Jerusalém, né, é a noiva, a cidade santa é a noiva. Mas nós precisamos prestar atenção na palavra. Diz assim, que ela descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Não que ela fosse a noiva, ela estava adornada como uma noiva. Mas eu quero perguntar para você, quem você acha que é a noiva de Cristo? Quando a gente coloca essa pergunta, quem é a noiva de Cristo? A resposta mais imediata que você recebe, é a igreja do Senhor. Mas eu quero compartilhar com você hoje uma outra possibilidade, né? Uma outra visão a respeito desse assunto. Apocalipse 21, 9, né? Já falei para vocês. Sim, foi o capítulo que descreve os detalhes da cidade santa que se parecia com a noiva do Cordeiro. Mas vamos em Apocalipse 19, 7. 19, 7,
8, 9. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Né? Ela mesma, ela aprontou a si própria. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos, os atos de justiça dos santos. Quando nós olhamos o ritual de casamento judaico, ele vai nos dar assim uma imagem bem perfeita, né, do que será o nosso casamento com Jesus Cristo. Né? O casamento da noiva e do noivo, do cordeiro e da noiva, né? vai seguir os rituais que normalmente acontecem num casamento judaico. Como é feito? Até hoje, né? Eu estava vivendo lá na China, na Índia, é feito dessa mesma maneira. O noivo vai e paga o dote da noiva. Tem algumas pessoas que elas até se vangloriam de que são assim os casamenteiros, né? Eles buscam, eles ajudam o pai da noiva a encontrar um bom partido para ela. E eles vão e fazem a intermediação da negociação do casamento, né? E eu morava com uma chinesinha, a Dina, e a Dina compartilhando comigo, né, essa situação que variava. O preço da noiva dependia muito também de onde a noiva morava. Determinadas vilas ali na Índia tinham a fama de ter boas noivas, meninas instruídas, então era mais valorizado o dote das meninas, das noivas, né, daquela determinada vila. Olha bem, então, se você vivia numa determinada comunidade, acabava que os atos das outras mulheres daquela comunidade acabavam afetando de alguma forma também a tua reputação, né? Que seriedade. Então, essa pessoa, para que o pai da noiva não vá diretamente ao pai do noivo, essa pessoa que faz a intermediação, ela vai sondar o pai, né, do noivo, para ver se a noiva em questão interessa, e ele faz muita propaganda, né, da candidata, que ela é ótima, os dotes que ela tem, tudo isso. E eu lembro que na época, eu conversando com a Dina, falei, Dina, mas isso é ridículo, você vai ser vendida, né? Quer dizer, é isso na prática, né? Você vai estar sendo vendida, né? O seu pai está vendendo você para um outro homem. E ela me respondeu, não, mas isso é justo, porque o meu pai gastou muito dinheiro para me formar, para me dar educação, para me alimentar. Então, é justo que ele lucre alguma coisa com isso, né? Eu falei, gente, que mentalidade para nós, como que isso é complicado, como que isso é diferente, né? Mas a raiz de tudo isso, né? O casamento judaico, ele é uma figura do casamento de Jesus Cristo com a sua noiva. Então, como que esse ritual acontece? Realmente, né, o pai da noiva, ele vai negociar com o pai do noivo, eles vão chegar à conclusão se o casamento é bom para as duas famílias, antigamente, né, se era bom para as tribos, a união daquelas duas famílias, os negócios, tudo isso, né? Então, se fosse um bom partido, a noiva, né, e o noivo, tanto para um lado quanto para o outro, fosse algo que favorecesse as duas famílias, um contrato de casamento era assinado, né? Esse contrato era como um noivado. A partir daí, então, a moça, ela estava prometida em casamento àquele moço, né? Era o caso de Maria e José, que Maria estava prometida a José. A partir daí, o que acontece? O noivo, ele vai para a casa do pai construir um lugar onde ele vai receber a esposa dele. Então, isso demora um tempo e depende do pai chegar para o filho e falar, olha, tá ok, gostei da construção que você fez, tá bom, pode ir lá buscar a sua noiva. Bom, isso, né, já te deu uma pista, né, porque Jesus, ele veio
ele deixou a glória, ele veio aqui, né? E ele comprou com a vida dele, com o sangue dele, ele comprou e pagou o dote, né? O pai enviou o seu filho e ele pagou, ele comprou uma noiva para ele. E ele voltou para a casa do pai. Jesus falou, olha, não fica triste não, eu estou indo para a casa do meu pai e eu vou preparar-vos morada, porque a casa do meu pai tem muito espaço, né? E eu vou preparar lugar para vocês e depois eu vou voltar e vou levar vocês comigo para viver comigo, né? Para estar comigo para sempre. Então, a noiva, quando o noivo está preparando a morada para ela, o que ela fica fazendo? Ela fica preparando o enxoval dela, ela fica preparando o vestido de noiva dela. Compreende? E isso é o que acontece hoje conosco, né? O noivo foi preparar lugar e ele vai voltar, ele disse que vai voltar. Jesus disse, eu vou voltar. Né? E ele vai voltar para buscar a noiva dele, que ele comprou e pagou com o sangue dele. Mas essa noiva, ela precisa estar preparada, ela precisa se aprontar. Né? E esse é o tempo que nós estamos vivendo, da noiva se aprontar para o noivo. E nós temos a parábola também de Mateus 25, falando das 10 virgens. Porque o que vai acontecer? Quando o noivo já estiver pronto, quando o pai do noivo fala, pode ir buscar sua noiva, né? Quando Deus Pai falar para Jesus, pode ir buscar sua noiva, pode voltar, o amigo do noivo, que é um tipo do Espírito Santo, né? Ele vai avisar, o noivo está chegando, né? Para que a noiva já fique alerta, já se prepare. E isso é o tempo que nós estamos vivendo, né? O Espírito Santo está no meio de nós e tem usado tantos para falar, o noivo está chegando, se aprontem porque o noivo está chegando. E a noiva, por sua vez, ela tem as amigas dela, né? O amigo do noivo vem avisando, mas ela tem as amigas dela. E essas amigas, quando chega esse anúncio de que o noivo pode chegar a qualquer momento, né? Normalmente elas vão saber mais ou menos o dia que o noivo vai chegar, porque a noiva ela vai se ataviar toda, vai se vestir, vai ficar pronta. E essas amigas da noiva, que, né, Jesus coloca isso na parábola das 10 virgens, elas ficam ali do lado de fora da casa, com as suas lamparinas acesas, porque pode ser que o noivo venha durante a noite, né? E não tinha luz, então elas ficavam ali iluminando e alertas na expectativa de que aquele noivo ia vir para buscar a sua noiva a qualquer momento. E quando o noivo chegava, ele vinha, né, com pompa, né, com música, ele vinha chegando com a comitiva dele, ele vem com a comitiva dele. E as virgens, né, anunciavam para a noiva que o noivo estava vindo e saíam também com a noiva, elas saíam em cortejo pelas ruas, convidando as pessoas para o casamento, né, porque haveria festa durante 7 dias, música, comida, celebração, 7 dias de festejos. Então elas iam, né, nessa como eu disse, sai festejando, né? E até que a noiva encontra o noivo, então tem 7 dias de festa antes que o noivo realmente, né, leve a noiva para a casa do seu pai. É muito interessante. E lá, quando eu estava morando na China, perto do prédiozinho que eu estava morando, teve um casamento, né? E eu acordei assim, no meio da madrugada, que parecia um tiroteio. Parecia uma metralhadora, um ruído ensurdecedor bem em frente da minha janela. Né, eu morava, acho que eu estava era como se fosse o 2º andar, mas foi aquilo, eu acordei assustada. O que é isso? O que é isso? Nada mais era do que um casamento acontecendo, né? O noivo veio com alguns amigos por volta de meia-noite. E ele vem e ele simula um rapto, como se ele estivesse raptando a noiva dele da casa dos pais. E nesse momento que ele rapta a noiva, eles soltam uma espiral de foguetes
que eles acendem e aquilo vai, sabe, é um ruído que não acaba mais, uma coisa assim infernal no meio da madrugada, né? E ele simula o rapto da noiva e carrega a noiva, então, para os aposentos dela, na casa dele, e coincidência, era no andar de cima da onde eu estava morando. Então eu pude abrir uma greta assim da porta e ver no momento que o noivo ia subindo, carregando a noiva. Estava até engraçado, porque não sei se ele não aguentava subir todas aquelas escadas com a noiva. Ela montou de cavalinho nas costas dele para subir, né? Por isso, as meninas chinesas, elas têm assim como um valor ser como uma menininha, tem que ser como uma bonequinha magrinha, né? Infantil, bonitinha. É bom, né, que elas sejam assim, né, magrinhas, porque o noivo vai ter que carregar no dia das núpcias. E ela estava totalmente trajada de vermelho, porque o vermelho para eles é a cor da felicidade. Então elas usam as duas cores. Elas tem momentos da cerimônia que estão vestidas de branco, mas depois tem momentos de vermelho, até toda a roupa, né? Até as peças íntimas, tudo de vermelho, o sapato vermelho que é para dar sorte. E eles vão então, e a cama do casal vai estar coberta de sementes, de flores, de tanta coisa que eu não tenho nem como deitar em cima de tanta semente, de tanta coisa que eles colocam, que é para abençoar o casal, para que eles tenham fertilidade, né? Porque o chinês casa, né? E já os pais, né, pensando na descendência, né, que querem um neto. Isso ficou bastante prejudicado na China, porque eles, né, têm uma lei que eles só podem ter um filho, né? O pessoal que mora na cidade só pode ter um único filho. O pessoal que vive nas vilas, que são de povos minoritários, eles ainda podem ter mais do que um filho, desde que eles paguem uma taxa para o governo. Eles podem ter 2 filhos, no terceiro filho eles já têm que pagar uma taxa para o governo, né? E a respeito disso, depois eu tenho muita história, né? Eu queria ir em frente aqui com a pregação, mas essa menina que morava comigo, ela foi a terceira filha, e ela deu azar de ser menina. E o pai tinha pago para tentar essa terceira vez, para que fosse um menino. E ela decepcionou, né? Essa menina cresceu a vida inteira tentando ser um menino, tentando compensar o pai da decepção que ele tinha tido. O pai ficou com raiva da mãe, brigou com a mãe não quis alimentar a criança, ela sobreviveu porque a avó deu leitinho de arroz na boca da criança para ela sobreviver. Aos 3 anos de idade, quase ela foi adotada, né? Mas na hora H o casal teve filho, então ela não foi adotada. E essa menina, a Dina, ela estava de Andomei, ela estava morando comigo com todo este problema, né? Que acaba acontecendo por causa da política do governo, né? Que o casal não é livre para ter quantos filhos quiser. Mas, enfim, o ritual do casamento vai acontecendo e ali estão as 5 virgens para cuidar da noiva, anunciar, sair com ela, chamando as pessoas. E nós vimos na parábola que tinha 5 virgens prudentes que estavam realmente ali na expectativa da chegada do noivo a qualquer momento. Mas tinha as outras 5 virgens que elas negligenciaram, né? Elas não estavam prontas e elas acabaram ficando do lado de fora das bodas do Cordeiro. Vamos dar uma olhadinha lá em Apocalipse 19, que eu estava lendo com vocês, 7, 8 e 9, que fala: regozijemos, vamos, né, dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Esta noiva aqui é uma noiva que ela já tem que estar pronta, ela tem que ter preparado o vestido dela, o enxoval. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Está bem claro aqui, né? E o anjo me diz: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Assim como as virgens, elas não eram a noiva, e sim as amigas da noiva, nas bodas do Cordeiro, né? E as bodas em Israel, elas duravam 7 dias, né? São profeticamente para nós 7 anos. Essas bodas do Cordeiro
ela vai ter o noivo, a noiva e os convidados. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Se os convidados eles são felizes por estarem ali no banquete, que dirá a noiva? Mas quem seriam esses convidados? E quem seria essa noiva? Se não são todos noiva, nem todos convidados. Tem os convidados e tem as noivas. Nós temos uma parábola, Jesus lá, em Mateus 24, vamos dar uma chegadinha lá, em Mateus 24. Jesus, lembra que eu conversei com vocês esses dias sobre os dias de Noé, né? Como vem assim de repente, né? E Jesus vai falando que 2 homens vão estar no campo, um será levado, outro deixado, as mulheres, uma está no moinho, uma deixada, outra levada. E Jesus no versículo 42, 24, 42, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Então, quem vai ficar como herdeiro de todos os bens vai ser aquele servo, né, que quando o Senhor vier, será encontrado, né, fazendo aquilo que o Senhor dele esperava que ele fizesse. O Senhor virá quando não se espera. Da mesma maneira, o noivo, ele chega de surpresa, né, no meio da noiva. E ele simula, é interessante, né, que ele simulou o rapto ali da noiva. Ele simula o rapto da noiva. E isso tem todo um motivo para que isso seja dessa maneira. Antigamente, o que acontecia? Cada vila, cada tribo tinha o seu altar, né? O povo da idolatria, eles tinham os seus deuses, eles tinham os seus hinos. Então, cada família, e a família num sentido assim, né, de tribo, eles tinham os seus altares e os seus deuses, que eram os protetores da família. Então, como que ia fazer para a noiva deixar os deuses da família dela, sem que ela fosse amaldiçoada, sem que ela fosse uma traidora desses deuses, para se mudar para a casa do noivo, porque ela ia ter que servir agora os deuses do marido? Então, para que os deuses não se enfurecessem, o noivo ia e simulava como se ela estivesse sendo forçada a ir com ele. Ela estaria sendo raptada e ela não podia nem encostar em nenhuma parte, assim, nem na porta, nem nada. Com todo cuidado, ele levantava ela no colo e tirava, né, da casa de seus pais, numa simulação de que seria contra a vontade dela, para que então ela ficasse justificada diante, né, daqueles deuses, e a ira deles não conseguisse atingi-la, no caso, né? Quando Jesus nos raptar a noiva dele, né, que eu espero fazer parte, ser a noiva também, a fúria do inimigo, né, vai ser grande, né? Mas ela vai ser tirada e vai estar salvo, né, da fúria do inimigo. Mas então, quem serão os convidados da festa do casamento? E quem será a noiva? Quem é realmente a noiva do Cordeiro? Seria toda a igreja? Então, quem são os convidados? Olha, eu vou deixar para responder vocês, para a gente continuar, tá, esse nosso estudo, porque, assim, é profundo, né? Nós temos que ir compartilhando aos poucos. Mas eu quero que você vá lá para a sua Bíblia, né? Faça uma pesquisa. Quem seria realmente a noiva? Seria toda a igreja? E quem são os convidados da ceia do banquete? Ok?
no próximo programa de quarta-feira. Se Deus quiser, nós vamos estar aqui e vamos ver, né, qual é a resposta para essas perguntas. Ok? E o que seriam também os atos de justiça que tecem as vestes brancas da noiva? Sobre isso nós vamos estar falando no próximo programa. Da força do inferno, ele vem, Jesus ele vem, revestido de glória, de majestade, ele vem, o seu reino jamais terá fim, ele vem, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso vem, reinar sobre a terra e sobre as trevas, vem, julgar as nações, vivos e mortos, vem, poder ser paz ou a espada, vem, separar o escolhido do perdido, ele vem, Jesus vem, restaurar as cidades assoladas, vem, se alegrar com seus príncipes e princesas, vem, pra cumprir a palavra da verdade, vem, falar da força do inferno, ele vem, Jesus vem, aleluia, breve o Senhor virá. Queridos, eu quero agradecer o pessoal do Facebook que está nos acompanhando aqui também, né? O Robson Alencar, Francisco Miranda, Washington, cada dia mais pessoas descobrindo aí que nós estamos no Facebook. E é uma alegria ter vocês aqui comigo, né? No estúdio aqui da Rádio Impacto. O meu WhatsApp para você fazer contato comigo é 32, o DDD 991959489. 991959489. נרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו בציון, על הרבים בתוכה, תמינו כנורותינו, כי שם שלנו שובנו, דברי שיר גדול עלינו שמחה. שיר לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר השם, על אדמת מזנך. Bom dia, Washington. Bom dia para você também. Eu escolhi uma frase hoje de Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um missionário na China. Ele marcou época. Ele deu início ao mover de missões para os interiores das nações, né? E ele é uma agência, o nome é MIC, Missão para o Interior da China, e ele foi o primeiro a se vestir como um chinês, porque antes os missionários iam, mas mantinham, né, da maneira como eles se vestiam, mantinham traços da própria cultura, e ele descobriu que se ele se vestisse como um verdadeiro chinês, ele ia alcançar melhor o coração dos chineses. Então, Hudson Taylor é um nome importantíssimo, né, na área de missões modernas, e ele foi um inovador, né, na área de missões para a China. Bom, Hudson Taylor, ele disse o seguinte: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus.
eu estou ouvindo essa música em hebraico, muito linda, né? Eu não sei o que aconteceu, o meu amigo Denver, ele ficou de entrar hoje para ter uma participação do programa, porque ele está em Portugal, ele foi morar em Portugal e ele é muito envolvido com o ministério de levar judeus de volta a Jerusalém. E nós estamos no tempo final, tomara que o último judeu entre logo, volte logo para sua terra, né, para que os planos do Senhor continuem em sequência. Mas, por falar em pequenos e fracos nas mãos de um grande Deus, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre perseguição. Semana passada, uma amiga minha da Índia, ela me mandou um vídeo mostrando uma reportagem sobre a perseguição aos cristãos na Índia, especialmente no estado de Orissa. Ela até me mandou por WhatsApp, mandou e apagou imediatamente do telefone dela, porque é uma coisa um pouco arriscada divulgar a situação interna lá da Índia. O estado de Orissa, ele já experimentou uma grande perseguição há uns anos atrás. Inclusive, quando eu cheguei em 2010, no segundo semestre, foi julho de 2010, eu fiz uma cruzada evangelística justamente no estado de Orissa, lá na Índia, porque eles estavam saindo de uma grande perseguição e nós sentimos de estar ali, né, para encorajar os irmãos. Eu lembro de fazer reunião com mulheres, elas todas assentadas no chão, como é hábito deles, encheram a salinha onde eu estava, e eram mulheres que tinham sobrevivido, né, àquela perseguição, porque eles vão e fazem coisas terríveis e destroem suas casas. E lá em 1 Coríntios 12, 26 diz assim: quando uma parte do corpo sofre, todos sofrem com ele. Isso é uma realidade. Os cristãos, nós, todos os cristãos do mundo inteiro, nós fazemos parte de um corpo. E não há como uma parte do corpo sofrer sem que o corpo inteiro venha sofrer, né? Isso é a palavra de Deus. Nós só precisamos nos identificar com o sofrimento dos nossos irmãos e nos informar mais a respeito dessas coisas do reino de Deus, para que nós possamos orar, possamos interceder, ok? Olha só, um cristão a cada 3 é gravemente perseguido nos 50 países de maior perseguição no mundo. A Portas Abertas, Missão Portas Abertas, ela sempre divulga a lista dos 50 países onde a perseguição está acontecendo de maneira mais intensa, né? E nesses 50 países mais perseguidos, cada 3 cristãos, um é gravemente perseguido. Isso significa morte, significa se tornar um refugiado, né, para salvar a própria vida, ser torturado, significa muita coisa esse gravemente perseguido. Perder sua família, perder tudo. Então, mais ou menos 250 milhões de cristãos perseguidos. Imagina, milhões de cristãos sendo perseguidos. E como está a situação na Índia? A Índia, acho que foi ano passado, se eu não me engano, porque a gente perde um pouquinho a noção do tempo, se não foi 2017, 2016, assumiu o partido Bharatiya Janata, um partido radical hindu que quer ver mortos todos os cristãos, ou convertidos. Só que a maneira deles converterem, eu acho que você não ia gostar muito. Então, cerca assim de 15 mil pessoas ficaram sem as suas casas. Gangues hindus atacam as vilas no estado de Orissa. Essas vilas mais para o interior na Índia, eles formam essas gangues e saem matando, né? Então mataram, humilharam, queimando as casas. E os cristãos, eles não têm ninguém que os defenda. Os policiais ficam ali assistindo eles serem humilhados, eles são forçados a desfilar, fazer uma parada, né, de humilhação enquanto eles vão sendo expulsos. Os que não fogem, eles são forçados a se converter ao hinduísmo, com armas apontadas em suas cabeças. Eu vi o testemunho, né, nesse vídeo tem o testemunho da mulher chorando e falando: ele botou a arma na minha cabeça, ele botou a faca no meu pescoço,
né, me forçou a falar que eu renuncio à minha fé. E aí eles colocam aquele sinal do hinduísmo na testa dessas pessoas, depois que elas são forçadas a renunciar a Jesus. Depois há uma cerimônia de queima, que eles queimam as Bíblias, queimam todos impressos cristãos ali, né, na frente deles, né? E se você quiser se manter a salvo em Ouriça, você tem que hastear do lado de fora da sua casa uma bandeira, aquele amarelo açafrão, e indicando que você é um hindu, para que eles não te perturbem, né? As igrejas não estão podendo mais se reunir, reunião de oração não pode mais acontecer, porque eles estão exterminando as minorias cristãs. E então, quando eu fui fazer a cruzada evangelística lá em Ouriça, depois a gente foi, eu estava com algumas pessoas do meu ministério, eles foram se encontrar comigo lá na Índia, e o pastor que promoveu essa cruzada evangelística conosco, ele morava numa vila, né? Ele era originário de uma vila. E nós fomos nessa vila com ele. Foi uma aventura, foi tremenda essa primeira viagem lá na Índia. E as crianças, elas se amontoaram todas no meio da vila. Eu tinha comigo, Juliana estava comigo com um cabelo muito grande e todo ondulado, cacheado, né? O indiano, ele nunca viu um cabelo cacheado. As indianas têm cabelos lisos, né? E ela se tornou uma atração ali. E nós usamos aquele momento para pregar o evangelho em meio àquela multidão de crianças, de jovens que foram chegando. Mas logo eles começaram a vir a mim e falaram assim, ora porque eu estou doente, ora porque eu estou com problema na mão, ora porque eu estou com problema no pé. Eles vieram pedindo oração. E eu comecei a orar por aquelas pessoas. E elas começaram a ser curadas. Então eles foram me levando para perto de uma igrejinha que estava fechada, assim, próxima. E eles iam abrir a igrejinha para que eu continuasse lá dentro, orando pelas pessoas, falando, eles estavam famintos, né, daquela mensagem. E ali do lado de fora, enquanto eu aguardava para que a igrejinha fosse aberta, veio uma mulher. E uma das mãos e um lado do corpo, assim, até o pé, estava inchada. A mão dela estava inchada e a outra normal. E eu coloquei uma mão ao lado da outra e eu fui orando. E assim, eu tirei foto, né, registrei aquele momento, porque assim, diante dos nossos olhos, a mão dela desinchou, né, o pé desinchou, a dor da perna passou, e aí mais pessoas estavam vindo e eles, né, tentando abrir ali a igreja. De repente, os meus amigos que tinham me levado até ali, aquele pastor, eles vieram e eles me arrancaram a força do meio das pessoas e me levaram embora. Não, nós temos que ir embora, nós temos que ir embora. E eu fiquei muito frustrada, porque o Senhor estava fazendo maravilhas e eles simplesmente me arrastaram, me levaram embora. E eu falei, por quê? Porque não, porque, né, você está chamando a atenção, eles vão vir e vão destruir depois as nossas casas. Né, depois eles vão se vingar em nós. E aí eu tive que realmente, né, ir embora, porque ia causar problema para eles. E agora, novamente, né, a perseguição voltou muito grande ali na Índia. Então vamos fazer uma oração agora já de uma vez com relação à igreja perseguida, com relação à Índia, ok? Porque o nosso tempo, ele acaba assim tão de repente, né? Eu ainda quero depois voltar, eu estava compartilhando com vocês, né, a visão que Deus me deu para a Índia e o propósito de 7 dias de oração. Devagarzinho a gente vai compartilhando, nós vamos chegar lá. Mas vamos fazer agora comigo uma oração pela igreja perseguida. Hoje nós vamos focar na Índia, porque eles têm feito barbaridades, né? Recentemente eles atacaram um pastor na vila e eles cortaram ele todo. Ainda bem que ele não sobreviveu, porque ele teve também um corte muito grande na cabeça. E assim, eu fiquei orando por aquele homem e falei, Senhor, tem misericórdia, leva ele, porque eles cortaram ele todo, ele estava num estado deplorável. Né? As pessoas, elas são tomadas por um poder demoníaco, que elas ficam cegas e elas cometem as maiores barbaridades. Né?
Senhor, nós queremos colocar a Índia diante de Ti nesta manhã, Senhor. E nós clamamos pelos nossos irmãos ali na Índia, Senhor. Porque quando uma parte do Teu corpo sofre, todos sofrem juntamente com eles, Senhor. Porque Jesus, o Senhor, é o cabeça do corpo. E se o Senhor sofre por cada parte do Teu corpo, Senhor, nós temos que nos identificar contigo, Jesus. E chorar com os que choram, com os que estão aprisionados, com os que estão perseguidos. Senhor, multidões ali na Índia, Senhor, milhares estão sem suas casas, Senhor, sem ter para onde ir, amedrontados, Pai, de serem novamente atacados, ó Deus. Pai querido, olha para esta situação. Eu sei, Pai, que o Senhor tem o poder de transformar todo mal em bem. Então nós oramos que o Senhor fortaleça a tua igreja, que, ó Deus, que esta perseguição, Senhor, que a tua igreja está passando ali na Índia, que seja, Senhor, como o tecer do vestido da noiva, Senhor. Que sejam atos de justiça dos santos, ó Deus. Que isso seja, Senhor, colocado, Senhor, a favor deles para o dia, Senhor, em que o Senhor vai julgar todas as coisas, Pai. Que o Senhor, através dessa perseguição, esteja moldando, que o Senhor esteja forjando a tua igreja, a tua noiva, que o Senhor esteja ali, Senhor, ó Deus, formando a tua noiva no meio da tua igreja ali na Índia, Senhor. Deus, que eles tenham forças, que eles recebam graça para prevalecer contra o inimigo, para serem fiéis, para não negar o teu nome, Senhor. Clamamos, ó Deus, pela tua igreja na Índia. Senhor, clamamos por aqueles que estão perseguindo, porque estão em completas trevas, ó Deus. Estão, ó Deus, na mão do inimigo, ó Deus. Tem misericórdia dos perseguidores. Fortalece a tua igreja para que ela possa dar um testemunho tão forte de fidelidade a ti ali na Índia, Senhor. Que muitos daqueles que estão batendo, que estão destruindo, sejam tocados, ó Deus. Sejam tocados pelo testemunho, Senhor, do teu povo, Deus. O testemunho do teu povo, Senhor, pedimos, tem misericórdia dos perseguidores e dá uma graça, Senhor, superabundante sobre aqueles que estão nessa situação, Senhor, sendo tão injustiçados. Senhor, libera perdão no coração deles, que eles possam conseguir perdoar aqueles que estão humilhando, batendo, destruindo a vida deles, ó Pai. Ó Senhor, derrama este espírito, Senhor, no meio deles, um espírito perdoador, Pai. Perdoador, ó Deus, que eles possam dar a outra face e mostrar quem é o Deus a quem eles servem, o Deus de amor, um Deus de poder, um Deus de graça. Pai, libera, Senhor, o teu espírito sobre a Índia, Senhor, envia os teus anjos para lá, Pai, para a peleja, ó Deus, e que esta perseguição, Senhor, possa produzir frutos de justiça, possa quebrar o hinduísmo ali, Senhor, na Índia, Senhor, e que o inimigo não tenha mais forças, ó Deus, de acorrentar aquele povo nas trevas. Pai, é assim que nós oramos, concordando com o meu ouvinte que está aí orando comigo nesta hora, Senhor. Abençoa, Pai, eu abençoo cada intercessor que está clamando comigo nesta hora, também no Facebook, Senhor, porque a oração fervente dos santos pode muito em seus efeitos. E nós queremos, Senhor, ver o teu reino, Senhor, ali, Senhor, prevalecendo na Índia. Que seja feita, Pai, a tua vontade sobre o povo indiano, sobre a nação indiana, que prevaleça os teus propósitos, a tua vontade, assim como nos céus, seja na terra. Nós ligamos a tua bênção e o teu propósito sobre a Índia através da nossa oração, em nome de Cristo Jesus.
Emerson Moraes conosco no Facebook, dando bom dia, bom dia. Ele está desejando uma semana cheia da presença do Espírito Santo e enviando um abraço para todos nós, Wilson, que queremos uma semana cheia da presença do Espírito de Deus. Um abraço também para Ivaneide Pereira. De onde é que você está nos assistindo, Ivaneide? Um abraço. Deus te abençoe. Amanhã temos a nossa reunião de oração, a 1h da tarde. Se você quiser saber o endereço direitinho, se você quiser se juntar a nós no nosso clamor, né? Este programa se chama O Clamor e nós estamos aí para clamar ao Senhor juntos, ok? O WhatsApp, você entra no meu WhatsApp e você vai ter o endereço, as informações que você precisar, 991959489. Ok? Nesse WhatsApp você também vai receber notícias sobre o projeto Asra na Índia. Estamos ali com 60 crianças, aguardando que o Senhor abençoe ainda mais financeiramente para alcançarmos ali um outro campo que está prontinho para a colheita. Só precisamos de recurso para dar início a uma escola ali para 50 crianças, para evangelizar toda aquela comunidade, alcançar para Jesus, porque mesmo em meio a uma perseguição grande como essa ali na Índia, o Senhor tem nos dado uma equipe, a pastora Mona, com os, né, a sua equipe ali, todos indianos, e eles estão, por amor a Jesus, tocando a obra em frente, né, sem se acovardar. E o Senhor os tem guardado. Orem por eles, orem pela equipe do Projeto Asra, para que eles continuem, né, escondidos do inimigo, para que Deus possa fazer a obra, né, que está no coração de Deus, de alcançar aquelas famílias todas ali com a salvação de Cristo Jesus. Fazer missões é uma tarefa dada a um missionário, a um enviado, um apóstolo, de estar levando as boas novas aonde o evangelho ainda não foi pregado. É implantar a igreja de Jesus Cristo no meio de um povo não alcançado. E esse tem sido o nosso propósito, né? Na verdade, a escola do Projeto Asra nada mais é, né, do que uma igreja disfarçada, porque as crianças estão recebendo educação formal, alimentação, mas estão recebendo alimento espiritual, aprendendo sobre Jesus Cristo, né? E levando e espalhando esse conhecimento em meio a toda a comunidade, para que o Senhor possa colher almas ali no meio daquelas favelas enormes, aonde antes não estava tendo nenhum testemunho de Jesus Cristo. Então, o Projeto Asra é uma obra de alcance transcultural, de levar o Evangelho aonde ainda não chegou a mensagem das boas novas.
nós não vamos ter tempo suficiente de voltar no assunto da minha experiência ali na Índia. Então, eu vou compartilhar com vocês um trechinho de um livro, né, que eu estou lendo esses dias, Toque o Mundo por Meio da Oração. Eu tenho também os meus livros publicados, a Intercessão, o Peso na Balança do Universo, e Cortina Rasgada, né, na segunda edição, já revisado. Você pode obter esses livros para leitura no site da Amazon, da Saraiva, alguns outros sites, está publicado. Depois eu falo onde mais eu coloquei, mas os mais conhecidos, né, é a Amazon, a Livraria Saraiva. Ali você pode ter acesso a esses livros. E vai também no meu blog, tem muita coisa no meu blog para você. É marciaentrenações.blogspot.com. Pode me visitar também lá no Instagram, Entre Nações. No YouTube, eu tenho postado também os nossos programas lá no YouTube, Márcia Martins, Márcia Entre Nações. No Facebook, né, vocês já sabem, alguns já estão me acompanhando ao vivo. E tem também o meu e-mail, que também é marciaentrenações@gmail.com. Por que Márcia Entre Nações? Porque o Senhor tem me levado às nações da terra, né? O Senhor já me levou a 12 nações, né? Já são 19 viagens internacionais que o Senhor me leva de maneira sobrenatural para a glória dEle, né? Porque foi Ele quem fez todas as coisas. O parceiro de oração que habita em você. Esse é o pedacinho do livro que eu vou compartilhar. Toque o Mundo por Meio da Oração, de Wesley Duell, ok? Desculpem. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, não está apenas entronizado no céu. Ele foi enviado por Jesus e pelo Pai para habitar em nós, no crente. Assim, a sua natureza interior agora, meu irmão, minha irmã, como crente, se torna um templo de Deus através do Espírito Santo que habita em você. E o que o Espírito Santo faz ao habitar em mim e em você? Ele nos santifica, ele nos capacita, ele nos guia, testemunha através de nós e nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém e nós precisamos da parceria do Espírito de Deus para que nós possamos orar, ok? O Espírito Santo é o Espírito de oração. Amém? O Espírito Santo, ele é o Espírito de oração. Ele ora diretamente falando com o Pai e com o Filho. Também ora indiretamente por meio de mim e de você. Orar faz parte da natureza de Deus, o Filho, e de Deus, o Espírito. Então, a oração é parte da natureza de Deus, o Filho, e de Deus, o Espírito. Eles vivem para isso. Assim como Deus ordenou que você se unisse a Cristo em intercessão para que a vontade dele seja feita na terra, da mesma forma, ele ordenou que o Espírito Santo possibilite, oriente e capacite a sua intercessão. Dito de uma outra forma surpreendente, Deus, o Filho, é o seu parceiro entronizado de oração. E Deus, o Espírito, é o parceiro de oração que habita em você. Assim como Deus, o Pai, permanece invisível aos olhos humanos, Deus, o Espírito, também permanece invisível. Contudo, tão certo quanto se pode conhecer a paternidade de Deus e a obra expiatória de Cristo, pode-se também saber que o Espírito Santo está trabalhando em você. Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio do espírito de intercessão. Quando alguém se enche da plenitude do Espírito Santo, a oração se torna sua respiração espiritual.
O Espírito Santo ama estar em você a fim de realizar em você a vontade de Deus na terra. Deus ordenou que a oração do crente seja um dos mais importantes meios de realizar sua vontade. Por isso, o Espírito Santo deseja fazer da intercessão uma expressão importante da sua vida espiritual. E é por isso que eu estou conclamando, né, o pessoal da Igreja de Juiz de Fora, o pessoal de todo o Brasil, vamos orar. Badalou meio-dia, vamos levantar a nossa intercessão pelo Brasil. Que Deus possa abençoar e transformar a nossa nação. Eleições dia 7 de outubro, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir perdão pelos pecados desta terra. Vamos nos humilhar na presença do Senhor. Vamos formar grupo de intercessores. Convide um amigo seu para fazer uma dupla de intercessão. Isso é maravilhoso. Comece orando com um amigo seu, faça uma dupla de intercessão. E depois junte-se a nós no clamor. Amém? Queridos, que Deus te abençoe, que a gente possa estar firme aqui juntos na quarta-feira. Ore para que Deus termine de sarar essa minha voz, para que a gente possa compartilhar, continuar compartilhando com liberdade tudo aquilo que Deus tem trazido aos nossos corações. Um grande beijo, um ósculo santo em todos vocês nessa manhã, que é a manhã do melhor dia das nossas vidas, porque estamos na expectativa da chegada do nosso amado noivo. Ok? Fica na paz do Senhor.